Boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam bem demais. Espero que vocês tenham começado a semana com força e energia total. Sejam muito bem-vindos, certo? Estou muito feliz lançando um projeto novo com o foco no foco, né? Vocês que têm relatado aí que estão sem foco, produtividade está baixa. Hoje abri as inscrições para o workshop Foca no Foco. Se você não viu ainda, tem todas as informações lá no meu perfil. Esperar a Julinha entrar para a gente falar hoje sobre ansiedade. Então fiquem aí, convidem as pessoas que são ansiosas, que precisam desse conhecimento, certo? Vamos trazer todo mundo para o nosso time, para o nosso campo de ação, para o nosso campo de batalha, certo? Bom, esperar a Ju entrar. Botando os filtros aqui. Parará. Show. Julinha me mandou o convite. Olá! Hello! Senhoras e senhores, com vocês, Júlia Rios. Como você E tá, amiga? Me aí? conte. Eu tô ótima, e você? Lidando com essa quarentena, sem enlouquecer, sem gastar réu primário. Então, tamo aí. E você, como é que você tá? Como é que Tô tá bem todo mundo demais, aí de vizinha. casa? Também, né, em período de adaptação, em período de revitalização, em período de reinvenção, né? A gente está se reinventando muito nesse período. Então, tenho trabalhado em alguns projetos que já estavam, né, na minha programação, no meu cronograma. E eu estou brincando, né? Todos os meus colegas nutricionistas, meus parceiros, né, de saúde, médicos, fisioterapeutas, eu brinco, né, que eu estou trabalhando mais do que eu trabalhava antes. Então a quarentena está sendo Olá. ótima para mim, né? Tô buscando essa saúde mental, mas o legal é que a gente tá, como eu estou estudando muito a questão da saúde mental, então tô aprendendo na prática, na vivência, né, Ju? Que eu acho que é uma das melhores formas da gente realmente entender e internalizar aquele conhecimento, né? Não, com certeza, porque eu acho que as pessoas, uma das do que está acontecendo nessa quarentena é as pessoas entrarem em contato com sentimentos negativos, né? Que é a ansiedade, é a tristeza, é a raiva, é o medo, que são Exatamente. sensações que a gente não tinha tanto acesso no dia a dia porque você estava ocupado fazendo outras coisas. Exatamente. E a ansiedade está aí no talo, né? Porque a gente não sabe quando que isso tudo acaba, a gente não sabe se isso acaba, né? Se a gente vai se contaminar, se a gente não vai, como é que as coisas vão ficar. E aí, assim, né, existe uma linha da psicologia, já que você está estudando a saúde mental, existe uma linha na psicologia chamada teoria da aceitação, terapia da aceitação e do compromisso, que é o quê? É você aceitar o sentimento, aceitar algumas coisas na sua vida e você se comprometer a melhorar, né? E que, para mim, é uma das coisas mais desafiadoras, porque a gente aceitar as nossas dificuldades, a gente aceitar os nossos erros e tentar mudar, num Isso. período completamente estranho como esse, é para testar a saúde mental de qualquer um. Exatamente. É um grande teste de saúde mental, né, Ju? Nossa Senhora, e você falando que assim, que você está estudando a saúde mental e vivendo na prática, eu vendo. Tô vendo, agora eu tô vendo. Ah, Voltou. pronto, você tinha travado para mim. Quando você começa a vivenciar a saúde mental, quando você começa a vivenciar essas emoções intrusivas, né, esses pensamentos intrusivos, esses pensamentos automáticos, te torna um pouco mais empático para lidar com essas pessoas que têm isso, que têm essa vivência diária e que muitas vezes elas mesmas não sabem o que fazer. Então, quando a gente conversou, né, quando surgiu essa ideia dessa live,
fiquei pensando, cara, o que que eu vou falar de ansiedade, né? Para não sair daquele senso comum, daquela coisa de, é porque você tem que ter alimento X, Y, Z. Mas, assim, o que que eu poderia passar da experiência que eu tenho no consultório, da experiência que eu tenho de estudo, da experiência prática que eu também tenho? Há alguns anos atrás eu fui diagnosticada com um transtorno de ansiedade, né? E assim, e isso geralmente é um transtorno bem comum, né? Que as pessoas têm. E eu ficava pensando, gente, o que que eu vou falar, né? O que de fato eu poderia acrescentar, já que assim, que você tem essa linha mais holística, né? De você unir corpo e mente, de você juntar com elementos naturais, com elementos energéticos, de você tentar um alinhamento para você ter outras respostas, fora as respostas fisiológicas, normais que todo mundo tem. E aí Isso. eu fiquei pensando, né, do que eu poderia falar. E uma coisa que me veio muito na cabeça, assim, é que a grande maioria das pessoas, elas são ansiosas e elas buscam que a gente, profissional de saúde, tenha uma resposta para elas. Que a gente consiga resolver a ansiedade delas, porque é igual assim, quando viram, Júlia, me dá um suplemento para compulsão, me dá alguma coisa que tira isso, porque como é que eu vou fazer? Só que as pessoas, elas dificilmente tentam entrar em contato com aquele sentimento que está provocando aquilo, com Isso. aquela sensação, com aquele ambiente que está provocando aquilo, e tenta resolver isso da maneira mais rápida, né? Tenta resolver isso da maneira, digamos que menos desconfortável. E Aham. aí surgiu no dos meus estudos a psicologia positiva. Não sei se você já ouviu falar. Com Isso é um certeza. ramo super novo, assim, novo pra gente, né? Ela tá ali sendo estudada mais ou menos desde os anos 90. Que é isso, que é você não tratar a doença, né, ou tratar o sintoma, né? De, vou tratar a ansiedade. É você descobrir o que tem por trás disso, e aí entra a TCC de um jeito muito maravilhoso, e você tratar o que vem por trás. E ao Isso. invés de você, não, ó, toma isso aqui para você tratar a ansiedade, você observar esse indivíduo como um aspecto amplo e você reforçar pontos positivos da vida dele para ele estabelecer novas conexões neurais e a partir daí ele conseguir resolver a ansiedade dele. Exatamente. Então, é uma parada muito louca, porque você fica, gente, né? O que que o nutricionista tem a ver com isso? Mas isso é muito sensacional, porque a partir do momento que você entende o que aquela pessoa sente e você consegue fazer perguntas para que ela comece a questionar, para que ela comece a pensar naquilo, Isso. você não deu a resposta para ela, mas você ensinou o caminho que ela deveria ir. Perfeito, Ju. Perfeito. Eu acho que, assim, só para complementar esse seu pensamento inicial, o que é muito legal de eu compartilhar com o pessoal, Ju. Olha só como que é incrível e por que às vezes eu assim, só para te contextualizar. Eu hoje, nossa, acordei mega cedo, trabalhei o dia todo, tô mega cansado agora. Aí eu mandei áudio pra Ju, né, pessoal? Mandei áudio pra Ju aqui, faltando 5 minutos para começar a live. E falei, Ju, tô na pilha, tô na energia máxima para compartilhar esse conhecimento com o pessoal. E olha só, e aí eu explico para vocês o porquê desse meu entusiasmo. Em 9 minutos de live, eu que já venho estudando ansiedade aí há quase 3 anos, já consegui extrair do que a Ju trouxe um monte de ensinamento. Um monte de ensinamento. Poxa, Oh, né, meu Deus. isso é muito legal, Ju. Eu fico super animado e até mesmo emocionado porque são visões diferentes, por perspectivas diferentes, e principalmente você, né? Eu também já fui diagnosticado, né, com um transtorno de ansiedade, eu não sabia, né, pessoal, só para que vocês entendam, eu não sabia que a Ju tinha passado por essa experiência, então que ótimo, quando você falou, eu falei, nossa, que bacana a gente poder compartilhar essa nossa vivência, porque quando a gente vive o negócio, né, pessoal, é diferente. Quando a gente experiencia, foi o que a Ju falou, né? Às vezes a gente fica muito buscando ali os amortecedores, né? Para falar, não, me arrumam Tudo bem, tem suplementação nutricional que vem de planta que pode me ajudar na ansiedade? Com certeza. Claro. Mas esse não é o caminho, né, Ju? É isso que a gente quer levantar aqui com as pessoas. Que nós temos possibilidades em termos nutricionais,
em associação com os nossos colegas psicólogos. Nós temos diversas possibilidades. Mas nós, como nutricionistas, nós temos essa, não só essa responsabilidade, né, Ju, mas essa oportunidade de trazer para o paciente uma experiência de, cara, eu não tô te dando muletas, né? Eu não tô te, não vai ser esse suplemento ou esse chá ou esse alimento específico que vai te manter por uma vida toda numa zona não de conforto, numa zona realmente de prazer, né, e de satisfação. Só que, cara, esse não é o caminho, né, Ju? A gente começa o nosso debate, o nosso bate-papo, levantando essa questão. Qual é o caminho para a gente resolver essa ansiedade? Né? Qual é o caminho para a gente aprender a lidar com essas emoções e com esses sentimentos que, no exemplo de agora da quarentena, quem é que estava preparado para isso? Ninguém estava. Só que aí, quando a gente começa a observar as reações das pessoas, né, Ju? Como as pessoas lidam, né? Como você lida com esse medo? Como você lida com essa insegurança? Como você lida com esse seu faturamento que reduziu pela metade ou às vezes até foi para estaca zero? Então é tudo aquela regrinha que é meio clichê, mas que eu acho incrível, Ju. A nossa vida é assim, do 100%, 10% é o que acontece, então 10% é o coronavírus, é a quarentena, e 90% é como a gente reage, como a gente lida com essa situação. Né? Então achei incrível você compartilhar isso com a gente. E realmente acredito que nós, como nutricionistas, trazendo essas perguntas questionadoras, né, essas perguntas poderosas, né, eu sempre falo para os pacientes. Às vezes o paciente olha para mim, né, Ju? E você também, com certeza, que você, até pelo seu humor, né, pelo seu tom de conversa, que é muito divertido e prazeroso, às vezes o paciente deve olhar para você, assim como olha para mim, e fala assim: nossa, mas eu achei que você ia me dar aqui as soluções. Essas perguntas estão me fazendo refletir demais. Aí é que eu adoro, né? Aí que eu fico, aí que eu vejo que o meu trabalho está sendo efetivo. Porque é isso, né, Ju? Eu acredito que, assim como o remédio, o medicamento, essa suplementação, esses amortecedores ou esses enganadores que eu chamo, né, para ansiedade, não vão levar a gente a lugar nenhum. Podem ser efetivos a curto prazo? Podem. A gente não está levantando bandeira de não precisa usar. Óbvio que, pô, eu tô mega ansioso. Se eu tomar um chazinho ali de, às vezes, canela com cravo e gengibre, eu já consigo resolver ali minha ansiedade, minha compulsão. Mas aí é que tá. O que está gerando essa ansiedade, essa compulsão, né, Ju? Qual que é a raiz desse problema? Né? E na nutrição holística, e nessa visão sistêmica, que não só eu, né, Ju? Eu brinco que todos os nutricionistas têm uma visão holística, uma nutrição holística, mesmo que internamente, né? A gente busca olhar ali os outros fatores associados. Então, eu acho que esse é o começo da nossa conversa, né? Que o caminho para a gente resolver a ansiedade não é medicalizando e nem remediando as situações, e sim entendendo o processo e começando a olhar mais para dentro de si, né, Ju? Exatamente. E assim, uma coisa que hoje não acontece tanto, porque assim, porque eu acho que hoje minha linha de trabalho ela é muito clara para quem me procura, que, assim, provavelmente deve ser um público seu, que é aquela pessoa que já foi em 550 nutricionistas, que sabe de trás para frente todas as estratégias, todos os alimentos, às vezes sabe até mais caloria do que você, mas é aquela pessoa que ela sabe o resultado, mas ela não sabe o caminho. Então, assim, ela sabe que ela quer chegar no ponto, ela está no ponto A, ela sabe que ela quer chegar no ponto B, mas ela não sabe como fazer isso. Porque sempre teve alguém que entregava ela lá no caminho. Fala, ó, você vai fazer isso aqui, pronto, acabou. E é isso. E assim, eu ouvi hoje uma frase que eu achei sensacional, que eu até anotei, eu fiz várias anotações aqui hoje, Ah, que maravilha. estudando, e aí a cabeça começou né? Porque Borbulhar. você começa a estudar um negocinho, quando você vê, você já está com 550 artigos abertos, estudando filosofia, mecatrônica e física quântica, você fica, meu Deus do céu. Que foi uma coisa assim, que se o conhecimento bastasse por si só, todo mundo sabia fazer tudo. O que falta, na verdade, é como esse conhecimento, como essa informação, ela cabe na sua vida. Porque o que eu tento passar para o meu paciente, para quem me segue no Instagram, é o seguinte: é assim, eu não estou te dando uma fórmula pronta.
Eu estou te dando a informação, o conhecimento para você ter a liberdade de você encaixar isso na sua vida e Isso. você conseguir ter o resultado que você quer. Porque quando um paciente vira para mim e fala, Júlia, eu sou compulsivo. Por quê? Porque ele ouviu a vida inteira que o que ele comia era errado, que o que ele comia ele não podia, que ele não podia, ele não sabia lidar com aquelas emoções, porque a compulsão, né, a compulsão, as adições de uma maneira geral, esses transtornos de adição, elas vêm de uma base que você pode pensar dessas emoções que a pessoa não sabe lidar. Porque a gente come quando a gente está em, em excesso de emoção, seja uma emoção muito positiva, uma emoção muito alegre, você está feliz, você está animado, ou uma emoção muito triste. Por quê? Porque a gente é acostumado só com a coisa boa. A gente não sabe lidar com o sentimento negativo, a gente não sabe Isso. lidar com o enclausuramento, né? Tá todo mundo trancado dentro de casa. Você não sabe lidar com a frustração, você não sabe lidar com o tédio, você não sabe lidar com a tristeza, e às vezes você não sabe lidar com você mesmo. Porque Isso. você é uma pessoa difícil como qualquer outra. E aí o que que você vai fazer? Você vai comer. E aí você vai ter dois problemas. Você vai a tristeza que você está sentindo, a emoção negativa que você está sentindo, ela permanece. E você gera outro problema, que é o excesso de comida. E que esse excesso de comida ele vai desencadear várias outras questões. E é engraçado que quando eu pergunto pro meu paciente que relata essa compulsão, eu pergunto, tá, quanto tempo que você se considera uma pessoa compulsiva? Ah, eu sempre fui. Ah, e assim, a pessoa mesmo ela não sabe. Ela não sabe de onde vem aquilo, ela não sabe onde começa e onde termina. E uma seguidora colocou aí que a gente tem que entender menos o porquê e mais como. Eu concordo, mas eu acho que o porquê ele também tem um lugar muito importante na sua vida, porque às vezes, quando você sabe o porquê que você está assim, você sabe o que fazer com isso. Porque se Isso. você não tem entendimento do que está acontecendo com você, se você não sabe dar nome para o que você está sentindo, você não sabe o que fazer com aquilo. E você não tem habilidades para fazer aquilo. Você não Isso. sabe o que fazer, Competências, porque né? simplesmente. Exatamente, você não sabe o que fazer com aquilo. Você está simplesmente ansioso e você acha que aquela ansiedade é uma coisa muito maior do que você não consegue ter controle sobre ela e que simplesmente não tem o que fazer. Então, é muito interessante quando a gente vê as pessoas nessa emoção que é muito intrusiva, nessa emoção que ela parece que não tem fim, que é quando você fica, eu não vou pensar nisso, eu não vou pensar nisso. E aí só isso que você pensa, que é a teoria do elefante rosa, não sei se você já ouviu falar. Que é se Já. você virar uma pessoa e falar, não pense no elefante rosa. Ela vai pensar no elefante rosa com todas as características do elefante rosa. Por quê? Porque esse pensamento, ele não é uma coisa que você controla. Só que se você não entende de onde esse pensamento vem e como que ele foi produzido, você não consegue combater ele. Perfeito. E assim, e uma das coisas que eu ensino em consulta, que eu acho que assim, que é essencial, nós que trabalhamos com saúde mental, temos esse aparato do psiquiatra quando for necessário, né? Eu tenho vários pacientes que usam medicação e às vezes a gente precisa usar suplementações fitoterápicas e minerais por conta da medicação, que nesse momento ela é essencial. A gente precisa ter o contato com o psicólogo, mas nós nutricionistas, eu falo que todo nutricionista ele tem que ser multiprofissional, porque além de ter o contato com os outros profissionais, ele precisa entender disso também. Então, ele É. precisa entender de psiquiatria, ele precisa entender de psicologia, ele precisa entender de tudo. Até Isso. quase de mecânica a gente precisa entender. Porque o paciente, ele não está sentando na sua frente só porque ele quer emagrecer ou quer ganhar massa muscular. Isso aí é o objetivo final dele, mas tem muita coisa por trás. Muita, muita, muita. E quando você não sabe o que fazer com aquilo, quando você não se conecta com essa pessoa e você entende realmente o que aquela pessoa está sentindo, que não é fraqueza, que não é vitimismo, que não é mimizento, que não é nada daquilo, que é um sentimento real e que aquela compulsão para ela é uma coisa muito dolorosa, você perde aquele paciente. Você se torna mais um nutricionista que Isso. passou pela vida daquela pessoa que não serviu para nada. Que não fez a diferença, né, Ju? Aliás, às vezes normalmente a gente
tem a boa intenção, né, Ju? Às vezes o paciente chega lá no nosso consultório descascando o outro ou os outros nutricionistas. Eu falo, gente, para com isso. Eu tenho certeza absoluta que o nutricionista, por mais que ele tenha errado, por mais que ele tenha falhado, mas ele estava com a boa intenção. A gente sempre tem uma boa intenção. Sim, Né? Senão a gente nem sim. atenderia, senão a gente nem. Eu parto dessa premissa, né, Ju? Quem está no consultório, quem quer atender, quem quer receber uma pessoa, pelo menos ela está na disposição de fazer isso, né? Então, a gente começa por essa premissa, por esse pressuposto. A Lari falou assim que acabou de ler. Eu nem sabia, Ju, que tinha um livro do Augusto Cury que se chamava Ansiedade, o Mal do Século. Nem sabia. Lari, se você tiver Olha, coisas para complementar aqui, já que você acabou de ler o livro, fique super à vontade, tá? A gente realmente impulsiona vocês e motiva vocês para vocês, né, soltarem aqui perguntas, dúvidas, questionamentos, compartilharem. É muito legal que vocês mesmos, né, vão, nossa, isso aqui eu já vivenciei, nossa, eu também já passei por isso, e é legal a gente ir discutindo. A Fê falou assim, Ju, ansiedade e falta de apetite também acontece, queria falar sobre isso já já. Como a gente alimenta uhum, as emoções, né? A Audi falou assim, no meu caso, quando eu fico ansiosa, eu não tenho vontade de comer, mas quando eu respeito o meu tempo e me alimento, sinto a melhora e a alimentação me traz alegria. Aí, falando sobre isso, né, exatamente. pessoal? O Aju trouxe essa abordagem inicial desse comer emocional. E, gente, nós como nutricionistas, a gente vivencia isso todas as semanas no consultório por dois lados, por dois prismas. Então pense, vê se vocês se identificam nesse perfil e se vocês se identificarem ou identificarem alguém da família de vocês, botem no aviãozinho e manda para essa pessoa vir receber esse conhecimento. Qual é, Ju? Às vezes a pessoa alimenta a emoção com muita comida. Às vezes, Sim. um gatilho ali de medo, um gatilho ali de insegurança, um gatilho de... Tudo isso, né, no ambiente do ansioso, da ansiosa, da pessoa ansiosa, e aí ela acaba comendo demais, acaba alimentando essa emoção e aí acaba entrando numa compulsão alimentar ou então só exagerando na quantidade. E por outro lado, a gente observa pessoas, indivíduos que deixam de comer. Olha só que coisa Uhum. interessante, né? Por um lado, a pessoa fica ansiosa e come demais para alimentar aquela emoção e para se sentir bem. Por outro lado, tem pessoas que lidam de uma forma diferente com essa ansiedade, com esse medo e acabam deixando de comer, não comendo, por diversos motivos, né? Se a gente for destrinchar, aí esse assunto é muito longo, mas a pessoa acaba não comendo porque aquele sentimento ali acaba, vamos colocar assim, acaba desnutrindo tanto ela, né? Acaba sugando tanta energia que ela não vou comer, agora não é momento, depois eu como. Então é muito bacana da gente trabalhar com toda essa ideia do comer emocional. Ju, uma coisa que é muito importante a gente levantar, antes de eu voltar a palavra para você, existem, né, pessoal, quando você vai, principalmente no médico, nós nutricionistas não diagnosticamos ansiedade, tá? Esse não faz parte do nosso trabalho, não faz parte da nossa competência. Entretanto, quando você for no médico, existem ansiedades diferentes, tá? Existem graus de ansiedade diferentes e existem classificações de ansiedade diferentes. Só para que vocês entendam de uma forma didática, toda vez que eu estiver olhando aqui para o lado, tá, pessoal? Estou só me orientando com as informações que eu trouxe para vocês. Quando a gente pensa Você é nos mais sintomas. tecnológico que eu. Eu tô com o computador só hoje, Ju, mas olha a caneta aqui, ó. Eu não largo, eu tô doido para É, anotar aqui. eu Eu fico sou, louco eu para sou, eu sou escrever. tia velha, né, Eu Rodrigo? também Eu sou amo tia escrever. velha. E aí, pessoal, para que vocês entendam, a gente tem os sintomas cognitivos, então a gente tem os sintomas, vamos colocar assim, nessa parte mais mental da ansiedade. Então, observem e verifiquem se vocês se encaixam nesse perfil, tá? A grande maioria das pessoas, nesse momento, com certeza vai se encaixar. Então, ó, dificuldade de concentração, aquela pessoa que não consegue se concentrar, senta, perde o foco, dispersa, dissipa energia, é uma pessoa que provavelmente está com aquela ansiedade ali, não consegue canalizar a energia para um ponto. Segundo, irritabilidade. Quando a gente está ansioso, quando a gente não resolve o que precisa ser resolvido, a gente fica mais irritado, porque normalmente a gente quer controlar aquela situação e a gente não está no controle dela. Terceiro ponto, pensamentos negativos, pensamentos ruins, frequentes. Quando você entra nesse loop de ansiedade, você começa a enxergar a vida de uma forma diferente, e por enxergar a vida de uma forma diferente, coisas que são boas de uma forma geral
vão acabar se tornando coisas ruins, né, no seu pensamento. Nossa, meu Deus, uma xícara de café. Eu mesmo, né? Cheguei, aqui tava me arrumando, aí eu olhei no relógio, eram 6h52. Aí eu falei, opa, 7 horas já é a live, não posso me atrasar, tenho esse compromisso. Então fiz meu cafezinho rápido. Aí eu falei, cara, calma, calma, Rodrigo, não se desespera. Você ainda tem 8 minutos para fazer isso, então não precisa ficar ansioso. Conscientemente, eu dominei a minha mente nesse sentido. Então eu falei, não, calma, vou Uhum. fazer meu cafezinho, vai dar tempo, vou subir, vou ligar aqui o ar, falar com a Ju e a gente começa. Pronto! Eu resolvi essa questão mental, eu não precisei ficar, meu Deus, eu vou tomar o café, vai me atrasar, deixa eu subir logo. Entende que esse loop de coisas ruins acaba gerando mais pensamentos negativos. Preocupação constante, nervosismo, como a gente falou, incapacidade de lidar com as dificuldades. Então, você tem um estímulo, às vezes, de uma coisa que você considera ser uma dificuldade, e aí você não consegue lidar, e aí você não sabe como resolver, e aí vai o loop negativo se prolongando. E aquela sensação de tensão, né, pessoal? Quando a gente tá ansioso, a gente sempre tá tenso, né? A gente sempre tá preso, a gente sempre tá, meu Deus, será que vai dar certo? Será que não vai? Será que amanhã eu tô vivo? Será que. Entendeu? Então, basicamente, esses são os sintomas que a gente começa a compreender aonde que a ansiedade se encaixa, aonde que essa lacuna da ansiedade se insere, né, no nosso contexto de vida, no nosso contexto de gestão dessa ansiedade. Exatamente. E assim, é muito interessante você relatar os sintomas, porque a maioria das pessoas acha que ansiedade é só aquela taquicardia, é só aquela respiração curta, é só aquele ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Por quê? Porque essa é a ansiedade, é a forma mais física que você sente, né? É E o desconforto físico. Porque as pessoas, antes, né, na ciência, a gente tinha a ideia de que corpo e mente eram coisas separadas. Não existia essa conexão. E hoje é tão real que você consegue, né, através da forma que você pensa, da forma que você se comporta diante das emoções que você gera, você criar situações que você sente, né? De você, por exemplo, quem já teve uma síndrome do pânico, por exemplo, eu tive, a minha foi chiquérrima, eu estava em Paris, maravilhosa, ali na Champs-Élysées, tive uma crise de pânico, achei que eu ia morrer, maravilhosa, mas pelo menos eu ia morrer em Paris. Mas era uma situação, assim, tão interessante, né? Hoje, como isso já passou, né? Não morri e eu consegui dar nome a isso, que era uma situação tão real, eu não conseguia respirar. Minha respiração estava tão curta que eu tinha certeza que eu ia morrer de embolia pulmonar. E aí você me pergunta, Júlia, você é uma paciente de risco? Não, eu tinha 24, 23 anos por aí. Mas na minha cabeça, aquilo era tão real, aqueles sentimentos eles eram tão reais que eu, quando eu voltei, eu fui pro hospital, eu fui fazer um eletrocardiograma porque eu tinha certeza que eu estava morrendo. Então, a ansiedade, os transtornos mentais, de uma maneira geral, eles são reais. Então, assim, não é uma coisa da sua cabeça, porque você cria aqueles pensamentos baseados no ambiente, baseado na vivência, baseado na sua genética. Então, não é uma coisa que você criou, não é que você estava à toa e você começou a criar um monte de paranoia. E é muito interessante quando você começa a estudar comportamento, né? E assim, de uma maneira geral, que você percebe que assim, as situações que você vive, elas disparam pensamentos, e esses pensamentos eles geram as emoções que você sente, e essas emoções confirmam os pensamentos que você tem. Então, isso. por que que às vezes para uma pessoa ansiosa ou para uma pessoa que tenha qualquer tipo de transtorno de humor ou transtorno de esses transtornos emocionais, por que que para ela é tão difícil entender isso? Porque tudo que ela faz se comporta para confirmar aquilo que ela está sentindo. Perfeito, Ju, perfeito. A gente não sente o que a gente sente à toa. Quando eu falo da pessoa compulsiva, que a compulsão, uma vez uma paciente me deu um relato que eu achei tão interessante, que ela falou, Júlia, a compulsão é uma tela preta. Você lembra do início, você só sabe que acabou. Você não presta atenção no meio. Por quê? Porque tudo aquilo que você sente você confirma, você age e você não age porque você quer, né? Isso. As pessoas, tá comendo porque quer, não, ou tá ansiosa porque quer.
Não é isso, é porque para aquela pessoa aquilo é tão real que tudo se faz para fazer aquilo real. Então, a maioria das coisas que eu faço no consultório é provocar o questionamento, é o que a gente chama do questionamento socrático. É você virar para a pessoa e falar: pô, não, Júlia, olha, eu não consigo me controlar com chocolate. Eu falei: por quê? Como é que você acha? Você acha que você vai vir, vai descer uma entidade em você e vai fazer você comer desesperadamente? Ou não? Ou você acha, você afirma mesmo que você não tem controle e você acredita naquilo? Agora, quando você se bota a questionar, você fica, isso talvez você está falando tem um pouco de verdade. E aí entra a psicologia positiva, Isso. que é você questionar isso num viés mais positivo, porque não é você ser uma pessoa feliz, good vibes e pronto, esperando que as coisas aconteçam. Não, é Isso. você ver de um viés positivo uma coisa que antes você não veria. Então, ao invés de você ter essa visão de, ah, essa vida é uma merda, não tem nada, não vou ser feliz, pronto, acabou, estou fadada à desgraça, é pensar, tá, é igual essa pessoa falou, como é que eu posso mudar isso? Tá, a gente está em quarentena, ou que nem você falou, meu rendimento caiu da metade. Tá, e aí? Caiu, o que que você vai fazer com isso? Você Isso. tem duas opções, ou você vai ruminar esse sentimento, e esse sentimento ele vai provocar toda essa intrusão, toda essa tristeza, tudo isso que você está sentindo. Ou você pode, beleza, já está acontecendo, já está acontecendo. Tem alguma coisa que eu possa fazer por isso? Não, não tem. Beleza. Não tem. Então, o que que você pode fazer para isso? E aí entra o nutricionista, né, pensando em como melhorar essa pessoa, fala, tá, mas por que que você não pode fazer isso, isso, isso? Ao invés de comer isso, por que que você não pensa em, sei lá, tomar um banho, em fazer outras coisas? Porque o simples fato de você dar uma outra visão para essa pessoa, Um outro caminho, você né? não tira ela do lugar. Exato. E a Às vezes pessoa a pessoa chegar tá no tão mesmo lugar. incrustada naquela ideia, né, Ju? Só para complementar, às vezes a pessoa tá tão incrustada naquela ideia que você fala, você já pensou em comer uma banana nesse momento, que você gosta de banana? Nossa, nunca tinha pensado nisso, a banana vai cair super bem. E aí a pessoa, né, toma a atitude ali diferente, né, Ju? Exato. Teve uma paciente que ela me relatou o seguinte problema. Ela está morando na casa da mãe e ela me falou, Júlia, lanche da tarde para mim é uma perdição. Eu falei, por quê? Ela, porque tem bolo, eu adoro bolo. E bolo me lembra minha mãe, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, tá, a gente tem duas formas de lidar com isso. Ou você não comer o bolo, ou você aceitar que você gosta daquele bolo e você usar aquele bolo a seu favor. Aí ela ficou olhando pra minha cara, ela, como é que eu vou usar um bolo a meu favor se eu tô querendo emagrecer? Eu falei, a gente vai fazer o seguinte, você come enquanto aquele bolo tá lá? Ela, como? Aí ela, Júlia, vários nutricionistas já me falaram que eu simplesmente não poderia comer. Eu falei, funcionou? Ela, não. Eu falei, então vamos para outra opção. Eu falei, você vai estabelecer uma quantidade X do bolo e você vai escolher a forma que você vai comer. Você vai comer o bolo todo de uma vez e você vai lidar com eu não posso comer mais, ou você vai pegar o mesmo pedaço de bolo e partir em várias vezes. Você vai estar vivendo o horário legal, que tá ali a família toda tomando um cafezinho e participando. Aí ela, Júlia, eu nunca tinha pensado nisso. Falei, sim. Por quê? Porque você só enxerga a coisa ruim, você só enxerga o problema. Meu Deus, é o bolo, é o bolo, é o bolo. Mas você não pensa nas outras opções. E quando você dá isso para o paciente, eu sempre falo que assim, que na consulta, o que tem um peso menor é a prescrição. E sim o que você ensina essa pessoa a fazer com ela. Por quê? Porque se você pega uma prescrição, você coloca X, a quantidade XYZ, isso aqui qualquer Google faz. Você joga nesses aplicativos e pronto. Agora, a partir do momento que você ensina essa pessoa quando o ambiente mudar, porque a ansiedade traz isso, né? Quando você tem uma mudança desse ambiente, você fica desesperado, porque você fica, meu Deus, o que é que eu vou fazer com isso? Quando você ensina essa pessoa, fala, ó, aconteceu tal coisa. Você pode pensar assim, assim, assado, ou tentar desse jeito. A pessoa, aquilo vai fazer sentido para a pessoa. E aí, um problema que antes era a compulsão pelo chocolate, que quando ela ia para a festinha, ela comia 18 brigadeiros.
aquilo não se torna mais um problema, porque você, tendo uma visão externa, mas levando em consideração o que aquela pessoa está pensando, você dá uma outra alternativa para ela. Exatamente. E faz ela pensar diferente, né, Ju? Eu mesmo postei um vídeo esses dias falando sobre como funciona a nossa mente. E como, pessoal, evolutivamente, pensem, é uma coisa que é até ridículo, é até óbvio, mas a gente não parou para pensar nisso. E não que eu tenha parado para pensar também, mas nas leituras e no estudo a gente acaba se deparando com isso. Pensa, o que é mais fácil? Ficar sentado, deitado na cama vendo Netflix, ou ir fazer um exercício, ou ir preparar comida, ou ir pensar no que você precisa. É óbvio que ficar parado é muito melhor, é muito mais confortável. Gente, o nosso internamente, biologicamente, a gente não está aqui para. Vamos pensar assim, tá? Botando por lados. A gente não está aqui para evoluir, para ajudar as pessoas, para progredir. A gente está aqui para sobreviver. A nossa Exatamente. biologia, ela se organiza para a gente sobreviver. Então, fato é, o que o nosso corpo vai preferir? O que o nosso cérebro, tá? A nossa mente, vamos pensar assim, energia mental. O que a gente gasta menos energia? Deitado, vendo TV, com os pensamentos ali, às vezes nem existentes, ou às vezes os pensamentos só fluidos, ou às vezes prestando atenção no que está passando, ou indo para o campo de batalha, tendo que ralar cenoura, tendo que fazer feijão, tendo que pensar, não, agora eu vou comer. É óbvio que o nosso cérebro vai querer o caminho mais confortável. Mas aí é o que eu faço o questionamento, né, Ju? Esse caminho mais confortável tá te levando para o caminho que você quer viver? É aí que você tem que começar a se Exatamente. questionar, né? Se esse Netflix, se você tá, entre aspas, né, com a vida ganha, independente da sua situação financeira, porque tem gente que ganha R$ 1.000 por mês e tá com a E vida tá, ganha, né? Se considera com a vida. Eu, exatamente. Ju, vou ser bem sincero com você. As pessoas mais inteligentes e mais letradas que eu conheci não tinham uma faculdade. As pessoas, Uhum. pescadores que eu conversei, vamos colocar assim, idosos que eu conversei que às vezes não tinham nem ensino médio, pessoas que conseguem entender que a vida de verdade, né, Ju, conseguiram compreender que a vida de verdade ela sai da zona de conforto. Né? A vida de verdade Exatamente. acontece fora da bolha da nossa zona de conforto. E aí, por exemplo, o que o Vitor perguntou. Olha só que coisa legal, Ju. Identificar no paciente um transtorno de ansiedade ou outro que ele tenha é de extrema necessidade para trabalhar com o paciente? Bom, sim e não, tá? Vou dar a minha opinião e vou passar a bola para a Ju. Mas o que eu acho, Ju? Uhum. Vamos repetir a pergunta. Identificar no paciente um transtorno de ansiedade. Então, estou buscando identificar se ele tem um transtorno ou não. É de extrema necessidade para Uhum. trabalhar com o paciente? Não, por quê? Porque essa é uma lacuna dentre vários fatores, dentre várias lacunas que existem. Então, não é extremamente necessário. Mas, por outro lado, na minha visão, se faz muito necessário, por quê? Porque às vezes a gente fica, não só às vezes, na maioria das vezes, nós como profissionais, né, Ju, a gente até às vezes se sente incompetente, insuficiente, porque a gente fica cavando buraco no lugar errado. A gente fica gastando, dando Exatamente. murro em ponta de faca. Então, às vezes eu falo assim, olha, vamos fazer essa estratégia, essa estratégia, essa estratégia. Não, Rodrigo, ótimo, vou fazer, tá legal, tá? Às vezes o paciente até sabe que vai aderir aquilo ali, mas existe um Uhum. gatilho da ansiedade que vai chegar ali e vai te jogar em outro mundo. Então, se eu não Exatamente. identifiquei, Vitor, o nosso papel, eu digo assim, como nutricionista, né? O nosso papel como nutricionista não é identificar isso e não é diagnosticar isso. Isso é trabalho para o psicólogo, para o Exato. psiquiatra, para o médico, tá? A gente não tem nem esse direito e nem esse dever, né, de fazer isso. Isso Exatamente. aí é intuitivamente e estrategicamente a gente acaba querendo ou não, querendo entender essas profundezas que existem no paciente para que a gente consiga fluir no nosso tratamento da melhor forma possível, né, Ju? O que você acha disso? Então, eu concordo com isso que você falou, porque assim, às vezes a nossa vivência, né, a nossa experiência prática, por isso que eu falo que a gente precisa ser multiprofissional, é por isso, porque assim, às vezes a gente vai, e eu gosto de fazer pergunta aberta. Eu não pergunto para o paciente, falo, o que foi seu café da manhã? Não, eu faço pergunta, sempre a pergunta aberta.
pacientes até brincam comigo, falam, Júlia, eu vim aqui no nutricionista, tô voltando cheio de questionamentos filosóficos. Falei, a ideia é essa. Se você não voltou com uma coisinha assim Uma e pulguinha não atrás da ficou orelha, né? refletindo, não fiz o meu trabalho corretamente. É assim, às vezes o próprio paciente não sabe que ele tem ansiedade, né? Às vezes ele não sabe, por quê? Porque a gente não sabe dar nome às coisas. Isso. E quando a gente consegue identificar na fala ou na forma que ele se comporta diante de uma situação, às vezes você levantar isso para o paciente é muito pior para o tratamento, porque às vezes é uma coisa que ele não vai saber lidar. Porque isso que você falou é muito importante. A gente precisa saber, né? O nutricionista que quer trabalhar com isso, que quer trabalhar com esse viés comportamental, ele precisa entender, ele precisa ler o DSM de cabo a rabo e saber interpretar, mas não cabe a gente a diagnosticar. Então, eu não tenho o direito legal de virar para um paciente e falar: olha, você é ansioso, vai se tratar. Por quê? Porque se aquela bomba estoura, eu não sei o que fazer com aquilo. Isso. Eu posso ter todo o conhecimento teórico, mas eu não sou psicóloga para saber levar o paciente. Então, a gente tem que ser muito cuidadoso com a nossa fala, porque o que a gente fala pode gerar certos problemas para o paciente. Então, eu sempre pergunto, eu falei, isso que você está me falando, você já conversou na terapia? Ah, já ou não, às vezes até a pessoa passa por aquilo, porque aquilo para ela naquele momento não é importante. Mas Sim. você, como profissional, ter aquela informação, essa informação ela pode te gerar dados no futuro, é muito importante. E Isso. às vezes já aconteceu de eu antecipar o que a psicóloga falou. Porque como eu estudo a mesma coisa da abordagem da psicóloga, ela falou, Júlia, minha psicóloga falou isso. Ou minha psicóloga concordou com o que você falou. Por Isso. quê? Porque esse conhecimento, essa noção que a gente tem, deixa o paciente mais aberto para conversar coisas com você. Que Sim. às vezes ele não teria coragem de falar para outra pessoa. Isso. Então, assim, é a gente ter esse manejo. Você não vai diagnosticar ninguém, você não vai apontar para aquela pessoa e falar: olha, isso aí é ansiedade, isso aí eu acho que é um transtorno. Uma coisa que você pode fazer. O que que acontece? Tá me ouvindo? Deu uma travadinha, amore. Volta um minutinho Oi. que você falou aí no final, que deu uma travada. Quem que levantou foi o Vitor, né? Foi. Isso. Vitor, uma coisa que eu faço, assim, quando o paciente, quando eu começo a desconfiar de alguns sintomas, de algumas coisas emocionais e psíquicas, eu dou um exemplo meu, para a pessoa tentar entender aquilo. De uma maneira indireta, eu estou dando um exemplo, eu estou expondo algo que eu tenho de parecido com aquele paciente, então você gera uma empatia, você gera uma conexão com aquele De paciente. reciprocidade, né, Ju? Nossa, ele também viveu Exatamente. isso, né? Ele sabe que eu tô sentindo, né? Exato, o paciente vai ver que você é uma pessoa normal que nem ele, que Exato. sente, né, que você não está feliz o tempo inteiro, que você não está triste o tempo inteiro, que você é uma pessoa normal que nem ele. E às vezes eu dou uns exemplos, assim, de coisas que são semelhantes, que acontecem na minha vida e como é que eu agi. Então, assim, é muito comum de eu perceber de pacientes que são mais intrusivos, assim, que não abrem tanto. Eu falar, cara, não, porque se essa semana eu falei com a minha psicóloga, a pessoa já fica, olha, ela também vai. Então, pera, se psicóloga é coisa de doido, tem dois doidos nessa sala, entendeu? Então, assim, você já vai gerando uma conexão com essa pessoa sem necessariamente falar a palavra, porque às vezes Isso. o nome, às vezes o diagnóstico gera um estranhamento. Então, Exato. as pessoas ficam com medo de falar, nossa, não, eu sou ansioso, entendeu? Porque as pessoas ainda têm esse preconceito com a saúde mental. Então, ao invés de você, ei, eu acho que você tem ansiedade, fala, cara, eu já passei por isso. Isso já aconteceu comigo e eu fiz isso, isso e isso. O que que você acha?
Exato, Ju. Sabe por quê? Sabe o que que é legal, Ju? Eu sempre brinco e, obviamente, não puxando sardinha para o nosso lado da nutrição, mas puxando um pouquinho. E a gente tem que ser. Acho que todo profissional de saúde, né, Ju? Hoje em dia, eu acho que não é mais uma. Não é um querer, eu acho que é uma necessidade. A gente precisa realmente olhar para esse paciente como um todo, né, Ju? E o que é muito. Cabe uma responsabilidade muito grande da nossa parte, porque, às vezes, eu não tive esse caso. Ju, você que está mais tempo aí na profissão, talvez tenha experienciado isso, mas, pessoal, as nossas palavras têm muito poder. Então, às vezes, você falou um negocinho ali que a pessoa não está preparada para ouvir, foi isso que a Ju quis trazer. Às vezes a gente tem que ter muito feeling de falar, opa, calma aí, ainda não é hora de entrar nesse assunto com a pessoa, ou então, calma aí, deixa eu contar uma história minha para ela, né, se ver na situação e aí começar a refletir sobre isso. Então, o nosso trabalho, e aí o Vitor deixou essa palavra na minha cabeça, né? As coisas ficam muito nas entrelinhas. Então, nós como nutricionistas, eu já falei isso em algumas palestras, que a gente tem que saber muito trabalhar nessas entrelinhas, e vocês que são pacientes, gerando essa reflexão, gerando esse insight, né? Levando essas questões e falando, nossa, poxa, a Ju me perguntou por que que eu tô comendo uma barra de chocolate no meio da tarde. Calma aí, deixa eu parar para. Eu não pensei nisso ainda, mas deixa eu parar para pensar. Aí você vai ver que às vezes aquela barra de chocolate foi porque você teve uma discussão boba com a sua mãe ou com seu pai no dia anterior, ou de manhã, você acordou, estava naquele bom humor. Às vezes, uma situação que você não soube lidar te gerou uma ansiedade lá na frente, tá? Então, assim, Ju, eu fiquei de cara aqui agora que eu vi que o nosso horário, a gente tá aí com uns 13 minutinhos finais. Conversa boa, sempre flui, né? A gente nem vê o tempo passar. Mas queria agora que você focasse pra gente nesses 5 minutinhos aí, 8 minutinhos. Vou dar também minha opinião pra gente fechar, mas queria que você trouxesse na prática o que você separou para a gente em relação a estratégias, a sua vivência mesmo, o que se hoje você pudesse aconselhar uma pessoa que está sofrendo com ansiedade, que tem que lidar com ansiedade no dia a dia, o que essa pessoa poderia fazer de nutricional ou não nutricional? O que você poderia compartilhar com a gente? Então, estou chocada, eu achei que tinham só 20 minutos de live, né? Aqui a gente pode passar a noite inteira conversando. Eu vou dar as dicas, né, que eu dou para os meus pacientes e que são coisas que eu faço. Em momentos de grande ansiedade, nem sempre a gente vai conseguir racionalizar. Então, se, por exemplo, se você, em momento de ansiedade, você quer comer, se você tentar racionalizar, nem sempre você vai conseguir. Então, a minha dica né, uma das dicas que eu posso dar é: saia do ambiente que vai te gerar um gatilho pior. Então, você não precisa provar nada para ninguém de que você é forte, de que você é isso, de que você é aquilo. Se neste momento você comer te gera piora, não coma. Vai tomar banho, vai descer com o cachorro, vai arrumar uma gaveta, vai fazer qualquer outra coisa. Por quê? Porque às vezes lidar com a comida naquele momento ela vai piorar. Então, saia do ambiente. Assim, se o ambiente te provoca, se o ambiente é estressor, não fique nele. Então, se comer neste horário é perigoso, não coma nesse horário. Eu falava ao meu paciente, não, faz um lanchinho aí, a gente pensava em nutrientes, né? Triptofano nessa hora, parará, parará. Falava, Júlia, tá, eu comi 18 bananas. E aí você vai ficar? Porque eu tava ansiosa. Exato. Então, o triptofano tá aqui no tálamo, eu comi 18 bananas. Então, assim, vai fazer outra coisa. Vai tomar um banho, vai fazer qualquer outra coisa. E isso funciona. Por quê? Porque você sai do ambiente, então você não precisa lidar com aquela sensação naquele momento. Falei, quando você estiver melhor, você volta e aí você faz a sua refeição, o que quer que seja. E outra dica que eu dou para a galera que está ansiosa, que funciona muito comigo e que não tem nada a ver com nutrição, esteja num ambiente bonito. É uma coisa que eu sempre falo, a gente tá trancafiado dentro de casa, nem todo mundo tem a possibilidade de morar num lugar grande, que tem varanda, que tem piscina, que tem isso, que tem aquilo. Existem pessoas que moram em 40 metros quadrados, mas torne esse lugar bonito. Porque a partir do momento que você tem
uma visão positiva, uma visão bonita, aquilo gera novas conexões. E por gerar nova conexão, o seu cérebro aprende a tomar caminhos diferentes. Então, por exemplo, vai olhar. Ah, Júlia, mas na minha casa tem som na janela. Vai olhar para a janela. Vai admirar, vai olhar o vizinho, vai olhar o carro, vai olhar qualquer coisa. Por quê? Porque você vai sair daquele momento ansioso no momento e seu cérebro vai começar, olha só, tem outras coisas para eu prestar atenção. Entendeu? Porque quando você faz isso, você entende que existe um lado mais positivo que você pode prestar atenção nele. Entendeu? Claro. Show de bola, Ju. Adorei. Inclusive, essa do ambiente bonito serviu muito para mim, tá? Resolveu Menino, meu meu problema, Ju. linda, toda colorida. Eu tô numa dificuldade de... Estava, né? Até você me dar essa dica. E isso foi muito legal, Ju. Olha só como é que a gente está conectado, né? Eu nem te contei sobre isso. A gente, né, tava até um tempo sem se falar. E, cara, o que eu tenho mais dificuldade hoje para estudar é porque eu não aguento mais olhar para o lugar que eu tô olhando. Não aguento mais ali, né? Meu quarto, escritório, às vezes consultório, às vezes cansa aquela visão. Só que quando você me dá essa perspectiva, o que eu posso fazer? Poxa, botar um quadro que eu gosto, botar um certificado da minha pós, botar uma planta que seja. Poxa, aquela planta ali, às vezes eu tô ansioso, nossa, preciso de chocolate, preciso de não sei o que, preciso... Aí você olha a planta, nossa, e quando eu fui na praia, quando eu fui no seu... Você já vai para outro universo, né? Então, Exatamente. Ju, antes de mais nada, obrigado por isso, tá? Obrigado por me compartilhar isso comigo, porque inconscientemente você resolveu um problema para mim. Obrigado. Tô te devendo essa, tá? Me cobre depois. Bom, Muito pessoal, obrigada. e pra gente finalizar com chave de ouro, eu separei aqui 8 hot topics, 8 key points, tá? 8 pontos-chave. Então, só quem ficou até o final da live que vai saber disso. E só quem assistiu a live toda que também vai ter esse privilégio, essa oportunidade de não só, né, através das minhas conclusões, mas também desses 2 pontos aí que a Ju trouxe, que, assim, são básicos, mas muito, muito eficientes e poderosos. Bom, ó a Fê falando, Ju, linda, maravilhosa, eu também acho. Ah, Vocês Ruiva, não linda. conhecem essa peça. Ju, já se prepara que eu vou te chamar mais umas 10 vezes para live, tá? Porque o pessoal Meu amor, precisa te venha. conhecer, tá? Vocês não Só aqui que aí a gente vai precisar de uma live de umas 5 horas vai, não, dessa a vez. gente vai precisar de várias lives daqui para frente. Então, pessoal, para a gente fechar o nosso assunto, o que eu poderia trazer de estratégia? Eu pensei em trazer estratégia nutricional e tudo mais, mas, Ju, foi o que a gente falou, né? Banana, aveia, fontes de ácido glutâmico, lá. Na teoria, pode funcionar, mas na prática, quando a gente começa a entender alguns fatores que estão em volta da ansiedade e não em si como resolver a ansiedade, mas buscar essas raízes, com certeza a gente consegue ter um caminho mais esclarecido. Primeiro ponto, aceite a sua ansiedade. Aceite a sua ansiedade. A aceitação, lembra que a Ju falou lá no começo, um dos primeiros, né, na teoria da aceitação do compromisso, para você ter um compromisso, para você se comprometer, você precisa aceitar antes. E aceitar é difícil, pessoal. Eu sei que aceitar é complicado. Não é fácil. Uma das maiores dificuldades do ser humano na atualidade, na sociedade moderna, é aceitar muitos dos nossos inimigos internos, né? Dos nossas sombras, dos nossos medos, das nossas crenças. Então aceita, é o primeiro passo. Às vezes você fica, não, eu não estou ansioso, não estou ansiosa, não. E você acaba entrando no loop de se enganar por não aceitar. Então, primeiro passo é aceitar. Segundo ponto, complementando o que a Ju falou, contemple as coisas à sua volta. Então, às vezes você está ansioso porque você não está percebendo o que está ao seu redor. Então, às vezes você olha para frente, igual eu estou olhando aqui, e fala, nossa, eu tenho uma casa para morar, né? Eu tenho um lugar para dormir. Poxa, como eu sou agradecido por isso, como eu sou grato por isso. E aí você já mudou a sua conexão neural. Olha só que coisa bacana. Só de você olhar para a parede da sua casa, para você olhar para a sua cama, você começa a pensar, nossa, como eu sou grato por isso, nossa, como eu sou agradecido por ter essa oportunidade. E aí você já mudou a sua conexão neural negativa para um caminho mais positivo, um caminho mais esclarecedor, né? Um caminho com mais clareza. Terceiro ponto,
uh, agir com a sua ansiedade. Então, agir, às vezes a gente está ansioso e a gente se limita e a gente se pondera para não fazer coisas por esse gatilho negativo da ansiedade. E, óbvio, se você tiver um ataque de pânico, você nem vai conseguir fazer nada, né? São coisas diferentes. Mas o que eu preciso passar para vocês é que a ansiedade não pode te impedir. Até porque a ansiedade, né, Ju, tem uma associação direta, talvez eu acho que até filho, pai e filho, nessa situação. Por quê? A ansiedade é totalmente ligada com medo. Com medo. Então, às vezes, a gente brinca, né? Eu falo para os pacientes, né, Ju? Ai, nossa, mas eu tô com medo de não sei o quê. Aí, olha, esse medo que a pessoa tem de começar um plano alimentar novo gera uma ansiedade nela, essa ansiedade faz ela comer mais. Só para exemplificar para vocês. Então, e com medo mesmo, né? Tá com medo? Vai com medo mesmo, que no final você vai ter um resultado e provavelmente esse resultado vai te dar uma satisfação muito maior do que se você não tivesse feito. Outro ponto. Libere o ar dos seus pulmões, né? Respiração, oxigenação. Como que você quer dominar a sua ansiedade, dominar a sua mente, se você nem está no controle do que é mais importante, que é a sua respiração, né? Tô aqui, tô presente, tô agora, calma aí, o que eu preciso fazer? Por que está acontecendo? Basicamente isso. Bom, o quinto ponto. Esperar o futuro com aceitação. A gente às vezes fica muito ansioso porque a gente fica se projetando no futuro e, nossa, será que eu vou me tornar essa pessoa? Nossa, mas será que eu vou ter essa coisa? E aí você fica viajando lá, sofrendo num espaço que nem existe ainda, sendo que você precisa resolver o agora. Então, pensa no futuro, mas pensa com aceitação. Pensa com a mentalidade de crescimento, né, Ju? Você fica igual o peru de Natal, né? Você já está sofrendo de véspera, você não sabe nem. Eu brinco com os meus pacientes, eu falei, menina, a gente não sabe nem se o mundo vai acabar e você está aí sofrendo à toa. Tá gastando fosfato à toa, gente? Faz isso não. Não adianta nada. Não adianta nada, exato. Não resolve, né? Basicamente isso. Exato. Bom, sexto ponto, examinar seus pensamentos. Então, começar a ser mais observador, tá? Nossa, por que eu tô pensando nisso? Nossa, meu pensamento tá muito negativo. Nossa, eu tô pensando coisas ruins. Examinar mais, fazer essa autoanálise mais profunda dos padrões de pensamentos que existem aqui nesse ambiente interno. Sorria, tá? Sorrir é o melhor remédio. Às vezes, a técnica mais ridícula, né, Ju? Mais poderosa é você começar a dar risada de você mesmo e dar risada no espelho, né? Às vezes eu tô pé da vida, aí né? Vou ter que fazer com o espelho. Aí eu começo, começo a dar risada pro espelho e funciona, tá? Funciona, você muda o seu padrão de energia e normalmente você consegue sair da ansiedade e às vezes dar risada de si mesmo. Nossa, como eu sou bobo, né? Nossa, como eu sou ridículo. Nossa, que coisa mais ridícula que eu fiz. E quando você começa a dar risada de si mesmo, você começa a aceitar mais, você começa a fluir com mais suavidade. O oitavo ponto, entrando aí nos nossos 2 minutos finais, mantenha os passos anteriores, tá? Peguem todas as informações que eu e a Ju compartilhamos com vocês, tá? Nossa, fico muito feliz de verdade de poder dividir aqui com uma pessoa tão especial, tá, Ju? Ju é uma pessoa que eu admiro muito pela sua personalidade, pelo seu estudo, pelo seu profissionalismo e pela pessoa que você é, tá, Ju? Então, queria fechar a nossa live te agradecendo muito por compartilhar aqui comigo, já te convidando para próximas, tá? E agradecendo a todo mundo que passou aqui, que esteve aqui conosco na live. A live vai ficar salva aqui no meu perfil, então quem não assistiu ou quem quer compartilhar essa live com outras pessoas também pode compartilhar. Ju, estamos indo aí para o 1 minuto final. Se quiser deixar o seu recadinho para o pessoal, eu finalizo aqui agradecendo e desejando uma semana e uma vida, né, maravilhosa para todos vocês. Posso fazer uma propagandazinha minha, rapidinho? Pode, claro. 50 segundos. Galera, amanhã eu vou fazer uma live lá no meu perfil, 7 horas da noite. Então, quem tiver interesse, quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre minha pessoa,
Vai lá, amanhã, às 7 horas. Meu bem, muitíssimo obrigada pelo convite. Conversar com você é sempre muito bom, viu? Então, fiquem com Deus. Fiquem bem. Boa quarentena para vocês. Se cuidem. E espero a próxima para a gente fazer uma live aí. Eu vou botar a minha garrafa de vinho aqui do lado e aí haja conversa.